Fala pessoal, como vocês estão? Estou gravando esse vídeo aqui meio fora de escopo, mas como eu sei que a prova é segunda-feira, eu percebi que muita gente está vindo tirar dúvida comigo a respeito da tabela normal, né? O exercício que você tem que utilizar a tabela normal para responder, né? Provavelmente não, com certeza vai ter um exercício desse tipo na prova. Eu vou gravar esse vídeo aqui e mostrar as duas tabelas normais, que vocês já se depararam, que vocês com certeza já se depararam, e algumas outras que talvez vocês não tenham visto ainda, mas que provavelmente vocês não vão encontrar na prova. Mas, antes de tudo, né, falar que, pô, vocês não precisam decorar a tabela normal, né? Tipo, a tabela normal ela é dada. Se tiver um exercício desse na prova, o professor vai colocar a tabela na prova ou vai, tipo, deixar ela em slide lá para vocês fazerem, para vocês consultarem. Mas vamos lá. A tabela normal, ela tem o valor ela tem valores de z, né? E a tabela normal mostra a área, a área sobre o gráfico, né? A área sobre a curva normal para determinados valores de z e determinadas configurações de z. Então, antes de tudo, eu vou mostrar essa tabela normal aqui, que é uma tabela padrão de 0 a z. Então, perceba que a área aqui sobre a curva vai sempre ser de 0 ao valor de z. Então, como que você interpreta isso aqui, né? Uma coisa que muita gente ficou em dúvida também. Aqui você tem os valores de z, 0, 0,1, 0,2, 0,3, assim por diante, até 4. E aí aqui nas colunas, você tem os valores de z para a segunda casa decimal. Então, aqui seria o valor de 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, até 0,09. Então, eu vou pegar um exemplo aqui para mostrar, né, um valor arbitrário para mostrar o funcionamento. Então, vamos supor que você queira encontrar a área sobre a curva entre 0 e z igual a 1,1. Então, entre 0 e z igual a 1,1, você vai procurar aqui z igual a 1,1, vai na primeira coluna e você vê que a área de 0 a z igual a 1,1 é 0,3643. Perceba que a primeira coluna, porque 1,1 é a mesma coisa que 1,10. Né? Se eu falasse que é z igual a 1,11, aí você ia vir na segunda coluna aqui. 0,3665, que dá 36,65%. Então, por exemplo, a área de z igual a zero, a área de z entre... Porra, falei tudo errado. A área entre 0 e z igual a 1,1 é 0,3643, que é a mesma coisa que 36,43%. Beleza. Se eu pedisse a área, por exemplo, de 0 a z igual a 1, seria 0,3413, 34,3%. A área de 0 e z igual a 1,7, você vai no 1 aqui, procura a segunda casa decimal 7, aí você encontra aqui 0,3577, 35,77%. Então, essa é uma tabela normal padrão para valores de 0 a z. E aí, provavelmente vocês já viram também algumas outras configurações de tabela normal, né? Uma outra que com certeza vocês já viram, ou não, né? Não sei, mas vocês podem ter feito um exercício que tenha ela, é essa aqui, ó, que ela vai de menos z a z. Ou seja, os valores de z aqui, eles estão para... a área que vai mostrar aqui para os valores de z vai mostrar de menos z a z, e não de 0 a z. E isso é algo que tem que prestar atenção. Então, por exemplo, aqui se você pegar o valor 1 nessa outra tabela, né, você vai ver que a área é 34,13, né? 34,13% naquela tabela que vai de 0 a z. Agora, se você procurar o 1 aqui, você vai ver aqui, ó, a área. A área é 68,27. Por quê? Porque essa tabela não vai de 0 a z, ela vai de menos z a z, né? Então, vai ser exatamente o dobro, não coincidentemente, porque a área de 0 a z é a mesma que de 0 a menos z. Né? Não é coincidência. E aí, para
todos os valores de z que você pegar aqui, né? Se você pegar z igual a 2, 47,72%, se você vir no 2 aqui, você vai ver que, não coincidentemente, a área é exatamente o dobro do que aquela outra tabela normal mostra. Então, essas tabelas, cada uma tem a sua particularidade, né? Essa tabela vai ser dada para vocês, não tem como saber qual que ele vai colocar na prova. Se vai ser a de menos e a z, se vai ser a de 0 a z, enfim. Mas vocês têm que prestar atenção nesses detalhes. Então, vamos supor que em determinado exercício, eu quero encontrar a área para o percentil de 0 a 90%, por exemplo. E aí a tabela normal que você tem é essa aqui, né? Vamos para essa primeiro. Se você quer encontrar a área para o percentil de 0%, né, a 90%, você vai pegar aqui da extrema esquerda até um z, de tal maneira que a área dê 90%, né? Perceba que não é a área de menos z a z dando 90%, é a área da extrema esquerda até z dando 90%. Então você vai ter que fazer algumas adaptações, né, por semelhança. Se você quer uma área de 90% e você tem uma tabela que vai de menos z a z, o que você tem que pensar, né? Bom, você tem que pensar primeiro que aqui a área de 0 à extrema direita e 0 à extrema esquerda é 50%. E aí você sabe que você vai querer da extrema esquerda até 0. Então, você vai pegar todo esse 50% aqui, e aí para fechar 90 vai faltar 40, né? Então, você tem que pegar aqui mais 40% entre 0 e z. Ou seja, você vai pegar de 0 a z uma área de 40% e da extrema esquerda até 0 uma área de 50%. Então, o que você tem que achar aqui, na verdade? Como a tabela é de menos z a z, você tem que achar uma área de 80% de menos z a z, certo? Porque você sabe que se achar uma área de 80%, vai faltar 10 aqui, vai faltar 10 aqui e vai fechar 100. E aí, somando aqui os 40 de 0 a z com os 50 da extrema esquerda até 0, vai fechar 90. Então, você tem que achar o z para a área de 80% que está nessa tabela. Então, você vai procurar aqui o 80, você vai encontrar um valor mais ou menos, né? Aqui o mais próximo seria z 1,3, já adianta que, tipo, dá mais ou menos 1,28. 1,28 entre 1,28 e 1,29. Então, o z vai dar 1,28, mais ou menos, se você quisesse achar um percentil para o percentil de 90%, né? De 0% até 90%. Beleza? Então, essa seria a interpretação para esse exercício de achar a área sob a curva valendo 90% para essa tabela normal de menos e a z. Agora, se você quisesse fazer a mesma coisa para essa outra tabela normal, perceba que essa tabela normal ela dá a área sob a curva para 0 até z, e não de menos z a z, né? Que nem a gente estava mostrando antes. E aí é basicamente a mesma coisa. Da extrema esquerda até 0, você sabe que tem 50. Então, para fechar 90, vai faltar 40. Então, você vai ter que achar aqui de 0, vai ter que achar uma área de 40% para 0 a z. Então, nessa tabela, você procuraria pela área de 40%, né? E aí, aqui, você vai ver aqui que a área de 40% vai bater mais ou menos com z igual a 1,28. E chegou um pop-up aqui do Google Meet, mas acho que tá tudo certo. E aí é isso, galera. Tipo, cada tabela normal tem a sua interpretação. Você consegue fazer qualquer exercício desse de tabela normal com qualquer uma dessas tabelas. Você só tem que prestar atenção se ela vai de 0 a z ou se ela vai de menos z a z. Você pode ter tabelas também, ó. Essa aqui, por exemplo, é uma tabela de distribuição que vai de z até a extrema direita, né? Até o infinito aqui. Então, vão dar valores ainda diferentes. Né? Aqui você tem uma tabela normal que vai da extrema esquerda, né? De menos infinito até z, né? Uma tabela acumulada à esquerda. Provavelmente a que vai ter na prova de vocês vai ser ou de 0 a z, né? Que é uma parecida com essa aqui, ou a de menos z a z, que é uma parecida com essa aqui. Então, prestem bastante atenção nisso aí, porque, como eu disse, né? Tipo, você pegar aqui o valor de z igual a 1
nessa tabela, 34,13% é a área de 0 a z. Se você pegar o valor de z igual a 1 nessa tabela, você vai ver que é exatamente o dobro, né? Por quê? Porque ela mostra o valor de menos z a z, e não de 0 a z. Então, presta bastante atenção nisso. Eu acho que isso pode ajudar aí. Tô gravando esse vídeo porque algumas pessoas vieram me perguntar sobre tirar dúvida, né? Tipo, pô, por que que o Z dele tá dando diferente do meu? Por que que a porcentagem que ele usa ali é outra e aí chega no mesmo resultado? E aí, às vezes, é porque ele tá só usando uma lógica diferente, por exemplo. Vieram tirar dúvida comigo perguntando sobre por que que o exercício, o resultado tá batendo, mas ele usa um outro valor ali que eu não usei, por exemplo, né? E aí vamos supor, você queria achar um de menos z a z aqui, e aí o que ele fez? Ele achou de menos infinito a menos z e de z a mais infinito, e aí ele pegou e subtraiu o valor dessas áreas de 1. Aí ele encontrou a área de menos z a z. E aí você pode ter feito encontrando a área de menos z a z direto. E aí você fez usando uma outra lógica, mas o resultado bate, entendeu? Então são duas maneiras diferentes de fazer. Mas, enfim, o que eu ia falar presta bastante atenção na tabela que ele dá, que às vezes você vai ter que usar semelhança, né? Para a simetria ali, para resolver o problema, tá bom? Acho que é isso. Vou postar no YouTube aqui. Falou.